Do Amazonas aparecem na lista de delação da Odebrecht e podem ser investigados no Supremo Tribunal Federal. Assédio sexual e drogas dentro das escolas. Mensagens de telefone mostram como um monitor tenta convencer uma adolescente a fugir de casa. E ainda, dívida de bilhões de reais da Eletrobras, Amazonas Energia ameaçam Manaus de novo blackout. E aplicativo de transporte particular começa a funcionar em Manaus a partir de amanhã. A novidade divide opiniões e preocupa taxistas. É agora, no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. Um aplicativo de transporte particular bastante usado em diversas cidades do mundo vai funcionar em Manaus a partir de amanhã. Com a promessa de viagens a preços mais acessíveis, a chegada do Uber à capital dividiu opiniões, mas desagradou, principalmente aos taxistas. Aplicativos para transporte particular não são mais novidade em Manaus. E nesta quarta-feira, será a vez de um dos mais famosos do mundo entrar em funcionamento aqui na cidade. A notícia só não agradou os taxistas. A polêmica gira em torno dos preços mais baixos oferecidos pelas plataformas de internet. Augusto Kleber está na praça há mais de 35 anos e diz que a concorrência é desleal. O que a gente quer é uma paridade, seja com quem for. Desde que haja paridade, a gente vai para a concorrência. Manaus já tem uma lei que proíbe o uso de carro de passeio para transporte de passageiros, mas ainda não há nenhuma regulamentação sobre o uso de aplicativos para solicitar esse tipo de serviço. O Sindicato dos Taxistas diz que vai se mobilizar para mudanças da lei. Eu, como vereador, já elaborei, o projeto de lei está pronto, que proíbe o transporte individual de passageiro por veículos particulares filiados aos aplicativos. Representantes das plataformas garantem que existem muitas maneiras de garantir a segurança tanto do passageiro quanto do motorista. Na Uber a gente tem diversas camadas de segurança que vão desde antes, durante e até o depois da viagem. Super importante frisar que não é a gente que contrata o motorista, é o motorista parceiro que contrata a Uber para usar o serviço de tecnologia da Uber. E daqui a pouco, na continuação do jornal no aplicativo A Crítica Play, nós vamos conversar mais sobre a chegada do Uber aqui em Manaus e conferir relatos de pessoas que já usaram o serviço em outros estados. Baixe grátis no seu celular e acompanhe esse conteúdo exclusivo. Dívidas de bilhões de reais colocam em risco a distribuição de energia elétrica aqui no Amazonas. A revelação surgiu hoje durante uma audiência pública que discutiu os apagões e as constantes quedas de energia na cidade. A reunião aconteceu na sede do Ministério Público do Amazonas, na Ponta Negra. O promotor de Justiça do Consumidor cobrou explicações da concessionária de energia sobre o fornecimento do serviço, já que o órgão tem recebido inúmeras reclamações da população. A ideia é realmente a gente ter uma espécie até de um comitê de acompanhamento da situação do setor elétrico no Amazonas. Essa é a ideia, envolvendo todos os órgãos de defesa do consumidor e, evidentemente, levantando as situações que possam haver de deficiência por parte no fornecimento do serviço e propondo alguma medida. Durante 2 horas, a Amazonas Distribuição apresentou relatórios com gráficos sobre os problemas dos apagões e interrupções em linhas de transmissão. Segundo o diretor-presidente da Eletrobras Distribuição Amazonas, os apagões do dia 31 de março e de janeiro estão relacionados ao sistema interligado de distribuição e a dívidas antigas. Nós estamos tendo um problema, sob o ponto de vista de contrato, entre Eletrobras e Petrobras. Isso, então, de alguma forma, está havendo corte de fornecimento do gás natural. Com isso, eu não tenho geração interna, eu diminuo a geração interna, aumento a importação pelo sistema interligado. E a relação, tecnicamente falando, é que você, de fato, aumenta o risco
de haver um blackout. A empresa vive hoje uma realidade em que perde 42% de seu potencial de arrecadação em decorrência de desvios de energia elétrica. As dívidas com a Petrobras chegam a 6 bilhões. E enquanto o impasse não se resolve, a partir de amanhã, mais uma usina, a de Mauá 3, pode ter o fornecimento de gás cortado. Se a gente resolver o problema do gás com a Petrobras, a gente vai ter geração interna e esse risco cai praticamente a níveis praticáveis, que a gente chama de níveis praticáveis pelo operador nacional. Veja no próximo bloco, políticos do Amazonas são citados em lista de delação da Lava Jato. E ainda, você acompanha as novidades daqui a pouco no A Crítica na TV. A Crítica na TV.